sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões. Eu fiz uma brincadeirinha ali com aquela luz no anterior, mas não é nada, né? Uma luz divina piscando ali, ó. Ah, e você que está me assistindo, que é o divino e a divina. Clica aqui, compartilha, deixa comentário. Aí, gostou dessa abordagem? Adorei. Bom, como sempre, recebendo convidados e convidadas ilustres para bater um papo e trocar conhecimento sobre Kung Fu, vida Kung Fu. E o papo de hoje vai falar também, claro, sobre Kung Fu, mas vai falar também sobre... Que o Márcio usou uma palavra bonita no último episódio, que o nosso podcast falava sobre empreendedorismo. Boa! Não foi isso? Isso é legal. Então vamos falar sobre isso também. Muito obrigado, Ronaldo e Bibi. É isso? Acertei? Bibi. Não é Bia, não é Bibi, né? Pode ser os dois. Pode ser os dois? Uhum. Obrigado pela presença de vocês aqui. Uma alegria recebê-los. A gente já vem paquerando ali, flertando, desde o Campeonato Paulista do ano passado, né? Do ano passado. Foi quando a gente se conheceu. Exatamente. Naquele campeonato vazio, que não tinha quase ninguém. Nossa. Pós-pandemia. Eu não sei como a gente não pegou Covid ali. Quer dizer, teve o pessoal do Kung Fu que pegou, né? Teve. A turma dos Smurfs não pegaram. O pessoal do Tai Chi não pegou. Mas, O enfim. Chi ali armazenado. Então, obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Bem-vindo. A gente que agradece. É um o prazer. convite. Já deu o recadinho do coração? Você já fez a minha parte. Desculpa, eu vamos vou lá. ficar quieto agora. Só Então- vou pedir para vocês se inscreverem no canal, que você faltou Maravilha, isso. maravilha. Lembrando que este episódio, assim como os anteriores, é um episódio apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL, e com realização da Associação Shaolin Shan e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Muito obrigado por esse apoio. Para quem não conhece a dupla que está aqui de convidados, eu tenho uma mini biografia aqui que eu vou dividir com vocês. Ronaldo Grilo, que eu até brinquei com ele. Eu falei, de Grilo não teve nada, porque eu vi no campeonato fazendo louva a Deus. Cara, que agilidade, viu? Chifu Márcio Augusto, você viu? Não vi, Ah. não vi. Vai ver daqui a pouquinho. Praticante do Kung Fu há 37 anos, designer, fotógrafo, ilustrador e professor universitário. Fundador da Creative 360, é isso? Isso aí. Que é um estúdio de design e sócio da marca Fight for Fun, que está aqui na camiseta, não na minha, na dele ali, ó. Tá? Formado em desenho industrial pelo Mackenzie e desenho gráfico pela Embi Morumbi, com pós-graduação em design e produção e com MBA em gestão de negócios e varejo de moda. Tá vendo, Márcio? É isso aí mesmo, é empreendedorismo na veia. Atua há mais de 20 anos no mercado de design, desenvolvendo soluções importantes para você, não só para você, mas para quem quiser também, tá bom? Mercado nacional e internacional. Beatriz Alves dos Santos, Bibi, praticante de Kung Fu há 9 anos, nos estilos Choi Li Fa e Tong Long, sócia fundadora, senti uma mão aqui. Eu vou arrumar aqui só um pouquinho aqui. Tá. Sócia fundadora da Fight for Fun, ilustradora, guitarrista e design na Creative 360 RG. É isso? Falei tudo? Quase tudo, né? Tocou no Lollapalooza. Ok. Uau! Sério. Já começamos assim? Com quem? Mas pera, vamos começar com isso então. Já? Qual foi o palco? Vamos aprofundar nesse assunto. Será que foi no daqui dia que eu nada. tava lá? Não, acho Olha aí. que não sei. Quando Que foi? palco foi? Não foi nos principais. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu estudava numa escola chamada School of Rock. Tem várias unidades aqui em São Paulo, tem unidade fora do país. E aí eles fazem um projeto assim que tem a banda da escola. E aí eles levavam o pessoal para tocar no Lollapalooza. E aí teve uma vez que eu fui junto, a bandinha da escola, a gente foi lá tocar. Legal. Nada mal, hein? E vocês tocaram o quê? A gente toca rock, Metallica, Iron Maiden, a gente tocava Led Zeppelin, bastante coisa. Muito bem. Você viu? Uma das minhas playlists preferidas é Metallica, Iron quando eu tô no pedal.
tô pedalando, é isso aí, né? É, Metallica? É bom. Metallica. Esse Iron. DC é bom, hein? Que Dá um inclusive, gás. o melhor jogo que eu Gosto fui foi também. do Metallica, quando eles lançaram o Black Album, Ah, é? Bom, Você foi? lá atrás. É Black mesmo? Album. eu gosto só um pouquinho de Sorriso da Metallica. Eu tenho- Cuica? Sorriso da Cueca foi no Black Não Album. sei se vocês sabem, o Márcio é percussionista. É músico. Ah, é? Profissional, é. Que legal! É. Mas enfim, eu gosto de música boa, né? É, música boa não exatamente. É o estilo, né? É. Sim. Não é o estilo. Gosto de música boa. A Bibi gosta tanto de Metallica que até tatuou aqui Tem o o Mzinho aqui atrás. Que legal. Muito bem, muito bem. Legal. Bom, a gente vai tentar fazer uma divisão aqui das perguntas, mas só pra gente dar o tom aqui e conhecer um pouco melhor vocês. Legal. Você pratica Kung Fu há 37 anos, você há Isso. 9 anos. Atualmente vocês praticam na mesma escola? Sim. Treinamos Mesmo juntos. Sim. Isso. Nós treinamos 2 estilos. Louva-a-Deus e o Tcholifá. Mas nós temos caminhos contrários, né, Bibi? Eu Sim. comecei no Louva-a-Deus e a Bibi começou no Você Tcholifá. começou no Louva-a-Deus Na verdade, ele começou no Hungar. no Hungar. Se a gente for fazer esse... Uma linha do Ai, fugiu. Essa linha do tempo, eu comecei com 9 anos, lá no Hungar. Mas em você São começou Paulo? com 9 anos com o Lee Hong-ki? Na verdade, eu comecei com o professor dele, o Noel, Ah, ok. o senhor Noel Cesário Martins. Aliás, eu sou muito grato a ele, porque ele que me iniciou nesse universo do Kung Fu. E aí, depois de alguns anos já treinando com ele, alguns bons anos, eu fui treinar em algumas outras escolas de Hungar, até chegar o momento em que eu fui até o mestre Lee Hong-ki. E aí eu cheguei a fazer aulas com ele lá naquele consultóriozinho que ele tinha. E aí, resumindo bem esse processo, fiquei com o mestre Lee Hong-ki, treinando direto com ele. E aí chegou um momento que ele falou assim, olha, e se você fosse beber em outras fontes? Se você fosse experimentar um outro universo do Kung Fu? E aí, na época, ele me deu a dica para ir treinar com o mestre Serra. Que, por sua vez, quando eu fui para lá, isso há uns 20 anos atrás, mais ou menos, ele tinha sociedade com o mestre De Paula, quando a escola ainda se chamava Tati Wong. Eu ingressei lá no Louva-a-Deus. Que coisa, né? Tem uma coisa curiosa. A gente sempre fala de maestria, de mestre. E ouvindo o que você falou agora do mestre Lee Hong-ki, ele abriu com você essa possibilidade de você ir para uma outra escola, para um outro sistema. Eu acho que é um exemplo muito grande, né? De como um mestre de fato grandioso, como foi o mestre Lee Hong-ki. Sim, com certeza. E o desprendimento, né? Porque geralmente a gente tem um... Tem medo, né? tem Ai, medo, vou ou lá e tem um vou perder o apego aluno. de perder o aluno. Sim, Não, e foi um exato. caso absolutamente diferente. E quando você foi para o Mestre Serra, você seguiu com o Hungar ou você teve que parar o Hungar? Você Não, manteve eu as duas continuei coisas? Continuei em paralelo. Hoje eu treino o Hungar por conta. Tem tudo... Você segue praticando. Sigo praticando, tenho toda a bagagem do Hungar, mas eu acabei hoje focando mais em treinar o Louva-a-Deus. O Hungar está ali, é o meu estilo do coração, mas eu abri essa porta, Com o mestre Serra. treino com o Mestre Serra. Mas eu costumo falar que eu fui muito afortunado, porque quando eu fui pro instituto, que nesse momento era Tati Wong, eu tive o prazer de treinar com o Mestre Serra e com o Mestre de Paula, né? Nossa, que maravilha. Então foi muito legal, porque foi um momento que os dois estavam juntos ali, né? Que legal. Foi muito legal. E como é que você encontra o Kung Fu? Por que você decidiu? Como é que foi essa... Ah, isso é bem legal. Eu assistia muitos filmes de artes marciais, em particular de Kung Fu. E quando eu era bem pequeno, ali, né, comecinho dos anos 80, tinha aquela febre dos enlatados chineses, né? Aqueles filmes que passavam na Record, assim. Poltrona R. Poltrona R. Então eu assistia aquilo constantemente, adorava. Só que o que eu mais gostava do que eu assistia era o visual, era a roupa. Eu adorava a roupa chinesa com os botõezinhos, eu achava aquilo o máximo. Porque a minha mãe, ela já praticava judô. E eu tinha a oportunidade de ir treinar judô. Mas eu nunca gostei do judô com meus 9 anos de idade, porque eu não achava a roupa legal. Era branca,
não é legal. Kung Fu que é bacana a roupa. Eu tinha a golinha branca, a manga branca, igual o Bruce Lee. Então... Tinha meia branca. Tinha meia branca e a sapatilha preta, um clássico. Então, 2 dias antes do meu aniversário, eu estava no ônibus com a minha mãe, indo para casa da minha avó, que era razoavelmente perto. E aí eu vi na sobreloja, assim, do lado da avenida, escrito Kung Fu. E aí eu falei, mãe, quero ir lá. E de que bairro a gente está falando? A gente está falando aí lá no finalzinho da Zona Sul, Grajaú. Nesse primeiro momento. Uau. Que idade? Era aniversário de... Eu estava para fazer 9 anos de idade, porque eu ingressei no dia 13 de abril, 3 dias depois do meu aniversário. Que maravilha. E aí começou lá... Mas aí você chegou... É isso que eu ia perguntar. Você chegou a fazer aula nesse lugar? Fiz aula lá. Fiz aula e eu praticamente passei a morar ali, porque eu tinha facilidade que era próximo de casa, então eu estava todo dia ali. Aí o professor Noel me aturando quase 24 horas. Eu chegava antes, treinava sozinho no canto, treinava com os adultos, porque não tinha criança praticamente nessa época, né? Então treinava basicamente com os adultos. E aí eu fazia alguma coisa, limpava ali, esfregava alguma coisa para tirar uma sujeirinha do espelho. Então treinava e cuidava da escola. Então acabou virando minha casa, para alegria da minha mãe, que eu saí um pouco da rua. Isso é bom. Ô, Bibi, e você? Como é que se deu o seu encontro, assim, Já foi imediatamente pelo Kung Fu? Com o Kung Fu ou teve alguma luta anterior ao Kung Fu? Não, o primeiro foi o Kung Fu. E antes de eu entrar no Kung Fu, eu não sabia nem que as pessoas praticavam Kung Fu. Eu achava que era só coisa de filme, assim, que era... O pessoal fazia só pra filme e mais nada. Mas você já tinha uma referência de Kung Fu via filme? Você já tinha visto? Bem pouco antes de entrar no Kung Fu, mas tipo desenho, sei lá, Kung Fu Panda. Aí depois que eu entrei no Kung Fu, que eu fui assistindo os filmes. E qual que foi o que te mobilizou a entrar no Kung Fu? Eu morava em São Caetano com meu pai, a minha madrasta e o filho dela. E aí eles estavam combinando, assim, de achar alguma atividade física pro filho da minha madrasta fazer. E aí, um dia a gente entrou no carro, todo mundo foi lá pra escola do mestre Joilson, lá em São Caetano, na Tanlã. E aí eu não sabia o que era Kung Fu, se existia de verdade, como que funcionava. E aí eles agendaram uma aula experimental pro filho da minha madrasta. E eu virei pro meu pai e falei assim, eu quero fazer também. Aí a gente ficou nesse período de 1 mês de aula experimental. E aí, pra pegar a faixa branca, eu peguei e ele não continuou. E aí eu não parei desde então. E aí você tinha que idade? Eu tinha 14. 14 anos. Foi em 2014. E você tem memória dessa primeira aula? Tenho. O que internamente te mobilizou pra você falar, não, eu vou... Eu lembro que eu tava com muita vergonha. Que o pessoal fazendo o kiai, gritando na aula, assim, fazendo uns barulhos esquisitos. E eu olhava assim, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu toda tímida, assim. Mas eu achei... Eu de verdade não sei o que me motivou a continuar, assim. Mas eu achei muito legal. Muito legal. Algo dentro de você ali te deu um clique e você falou... Vou continuar. Vamos ver até onde vai, né? Mas atualmente você não está praticando lá com o mestre Joilson? Não, eu mudei em 2018. Foi quando eu estava me programando para fazer exame de faixa preta. E todos os exames de faixa preta da organização do Mestre Serra são realizados no Butantã, lá na matriz da escola dele. E aí eu falei assim, eu preciso fazer o exame lá, eu acho que eu vou mudar para lá para ter um pouco mais de contato com o pessoal, né? Viver isso com a escola, que eu tenho um pouco de ansiedade, assim, eu sou meio bundona. Eu falei assim, vou me enturmar um pouco com o pessoal pra não chegar no dia não ter um treco. Tá mais tranquila. Aí eu mudei pra lá em 2018 e também não saí mais de lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. A escola do mestre Joilson tem vínculo com a escola Isso, do mestre Serra? Fazem parte da mesma organização. Isso. Que é a International. ITKFA. Isso. Entendi. O mestre Serra e a mestra Márcia, justamente com o mestre Tomizaki e a Sifu Stephanie, esposa do mestre Tomizaki, eles fundaram, se eu não me engano, em 92. Não, 92 não, minto, 2002 eu acho. Posso estar errado. Essa organização internacional
porque tem algumas escolas fora, como a do próprio mestre Tomizaki e de outro Sifu, e algumas pelo Brasil. Acho que tem 22, 23 escolas Eu acho que dentro são da mesma 22, organização. E essa associação, elas todas ensinam a mesma coisa, o mesmo estilo, ou não? Sim, todas elas comportam o Cholifá. Eu acho que o Cholifá é a matriz de todas elas. E algumas escolas, elas têm o louva-a-Deus também, como a do próprio mestre Serra, a do mestre Marco também, do mestre Cláudio. Então, alguns ainda remanescentes dessa fase do mestre Amaral e do mestre Li, eles mantiveram ainda algumas coisas dentro da grade deles do louva-a-Deus. E mais recentemente, com esse encontro do mestre Serra com o mestre Jimmy Wong, aí veio o Wuhao somando aí o Tai Chi. Isso. E o Wuhao também está presente na escola do mestre Joilson. O Wuhao também está presente no mestre Joilson, né? E o mestre Joilson ainda tem a raiz dele do louva-a-Deus, né? Que é de uma outra linhagem, eu conheço pouco, mas tem essa outra linhagem do louva-a-Deus que ele desenvolveu também. Sabe que o mestre Joilson, quando eu fazia Kung Fu e quando eu comecei a fazer Kung Fu, nos meus exames ele era o avaliador. É mesmo? Porque ele era muito amigo do meu primeiro professor de Kung Fu. Que Era o legal. Rinaldo, que tinham treinados com o mestre Amaral. Então, nos exames que o Rinaldo organizava, Ele convidava o Joilson? sempre convidava o Joilson, o mestre Joilson, e o mestre Márcio, que é o mestre de Tahiti, Márcio de São Geraldo, que também foi aluno do mestre Amaral. Que E aí, legal. naquela época, tinha um outro mestre chamado Michael, Que também foi... São Caetano, eu acho. Acho que o Joilson era Santo André, tinha o Joilson mestre é Michael. São É Caetano. de São Caetano. São Caetano. São Caetano, isso. Então é São Bernardo, o mestre Michael. E eu lembro que o primeiro campeonato que eu participei de Kung Fu, quando eu comecei, eu tinha uns 13 anos, foi na academia do mestre Michael, lá em São Bernardo, contra os alunos do mestre Joilson, do mestre Michael, e tinha o nosso grupo. Nossa, Incrível. eu tinha acho que 4 meses de treino. E aí você foi bem pra caramba, Minha irmã né? foi assistir, quase Você foi morre. bem pra caramba. Imagina. Treino. A minha irmã falou, quase teve um treco lá assistindo. E eram as lutas. Foi campeonato de luta? De luta. E a minha escola, todos os meus 3 colegas que estavam na mesma chave que eu, nós perdemos por mesmo aluno. Então ficou criou-se ali uma rivalidade contra esse aluno absurda, assim, para os campeonatos futuros. Mas imagina, apanhei um monte. Escola não era boa pra cá, então. E não tinha protetor, não tinha nada. Cheguei todo Roxo. roxo em casa, canela, tudo. Enfim. É Então o mestre verdade. Joilson é uma grande referência também para o Kung Fu em São Paulo. E a gente está com planos aí de gravar com ele também. Talvez vai quando ser esse incrível. episódio for ao ar, a gente já tenha gravado. Com ele vocês vão poder assistir também. Tomara. E ele vai agora para a Índia, Pro Nepal. pro Nepal também E pro Tibete. acho que pro Tibete. E antes ele vai pro Pro campeonato. Pro campeonato nos Estados Sim. Unidos Nos Estados agora, Unidos. exatamente. Tô bem informado. Sou um RP E bem ele informado. vai se aprofundar em que? No Índia, Nepal, Tibete, você sabe? Eu sei que ele está indo lá para um aprofundamento espiritual, né? Ele tem todo esse lado também interno, né? De buscar conhecimento em outras Meditação, fontes, né? De meditação. Então, até onde eu sei, ele está indo justamente nessa busca, né? De novos conhecimentos nessas outras raízes também, assim, de meditação, da cultura oriental como um Autoconhecimento, todo, né? né? Legal. Mas aí vocês se conheceram treinando, é isso não? Treinando. Sim, foi treinando. Entre Exatamente. chute e soco, Pois é. Eu apanhando, né? Lógico. É, porque ela tem essa cara de menininha tranquila, assim, mas é um monstrinho lutando, viu? É. a gente sabe bem, né, Márcio? A gente tem um Tem, aqui também. tem. Aquela que veio aqui, agora há pouco. E agora Só tá pra indo... enganar o rostinho. É só pra... A gente sabe. E Mas agora, assim que é bom. É. Assim que é bom. e agora tá indo pra logo faixa preta de louva-a-Deus, né? É. Que legal, hein? Legal. Pô, mas eu tô muito curioso pra saber um pouco, assim, porque a gente já recebeu aqui pessoas que já vieram vestidas de Fight for Fun. E
como é que conecta, assim, a vida, a vida de Kung Fu com, de repente, um negócio, uma coisa que você faz? Porque a gente ouve muito aqui de professores que conectaram a vida se tornando professores de Kung Fu, mas no caso de vocês é diferente. Sim. Quer começar falando, Bibi? Não, acho que você pode começar falando da Popcorn. Então vamos lá, começa então. Bom, o Kung Fu sempre fez parte da minha vida. Eu não consigo enxergar a minha vida sem a presença do Kung Fu em vários aspectos. Tanto no treino, quanto ajudar numa escola, no dia a dia. E também trazendo algumas soluções criativas também. Seja ajustando um logo, fazendo uma estampa de camiseta. Então sempre teve essa ponte entre o que era a minha profissão, ser designer, trabalhar com processos criativos, e o Kung Fu. Quando eu cheguei nessa etapa de estar treinando com o Mestre Serra e o Mestre De Paula, comecei a desenvolver algumas coisas para eles lá. Um folheto, um cartaz de um campeonato. E aí, quando houve, por exemplo, a separação deles, que cada um resolveu tomar caminhos diferentes, assim, eu também ajudei nesse processo de desenvolver peças para eles. As novas escolas. As novas escolas. Então, desculpa te interromper. Então, tem uma coisa que me caiu aqui. Todo o processo de comunicação, à época que os Serra e De Paula estavam juntos, você que estava desenvolvendo? Em algumas peças, sim. Eu participei no processo. Quando a Tati Wong, que era a união dos dois, foi só para o Mestre De Paula, ele seguiu ainda com a comunicação de Tati Wong, com a marca. Mas eu comecei a fazer algumas peças além. Carteirinha, certificado, algumas peças eu fui adaptando para ele. No caso do Mestre Serra, ele retomou a marca que ele tinha Instituto. Então foi gradativo os processos de desenvolvimento para eles. Só que em paralelo a isso, alguns professores também começaram a trilhar o seu próprio caminho, como o Mestre Marco Antônio também. Então aí eu comecei a ajudar as escolas que estavam se formando nesse processo de desenvolver a sua identidade também. E comecei a trazer um pouco do design nesse processo de criação. Aí já meio especializando, quase já especializando, porque diversas academias. Mas posso fazer só um parênteses? Por favor. Quando o Mestre De Paula e o Mestre Serra se separaram, você foi treinar com o Mestre Serra, é isso? Isso. Mas continuou fazendo alguma atividade com na área de De design Paula. com o Mestre De Paula. Eu achei muito legal isso, para desmistificar essa coisa da separação, né? Teve que escolher. Não é mais meu amigo, né? Exato, porque às vezes a gente até vem gente aqui que fala sobre isso. Teve que escolher. Você manteve um contato Total. Sim. muito E legal. o mais legal desse processo com a separação, eu acho na verdade que o Kung Fu ganhou muito com a separação dos dois. Porque os dois puderam trazer vertentes novas, assim, dentro do processo de cada um. Então a gente ganhou muito. A Hunsin hoje tem um número enorme de escolas e profissionais incríveis. O Mestre Serra também, com a International. Então acho que ganhou muito com essa separação. E o que é legal, lá nos primórdios, logo quando tudo começou, é que eu era muito leve atrás, né? Mestre Serra, o Mestre De Paula mandou um abraço pro senhor. Mestre De Paula, o Mestre Serra mandou um abraço. Legal. Como tá indo lá? Eu vi a escola nova na Cardeal. Então, essa ponte foi muito bacana nesse aspecto. Pode seguir. E isso é muito importante, né? Porque você consegue manter uma boa relação e você tá falando que você é um fio condutor entre os dois, né? Sim, exatamente. Conector, né? Porque mesmo que em um momento eles fiquem um tempo talvez sem se ver ou sem se falar, mas existe uma pessoa ali que faz essa conexão, né? Sim. Mesmo que indiretamente fazendo um trabalho, né, de uma forma bem profissional, mas é um fio condutor entre os dois, né? Não, Sim. eu quis puxar isso porque algumas pessoas vêm aqui e já trouxeram esse tema, assim, às vezes essa divisão tá mais nos alunos do que nos próprios mestres. Eles estavam querendo saber se estava dando tudo, tinha uma conexão e tal. E às vezes, enfim, né, é legal saber que teve durante o período de separação uma pessoa que estava conectada ali com os dois. E é legal ressaltar também que tem vários fios condutores aí bacanas. Eu gosto de citar a Sifu Isadora e o Sifu Diego, da Leão Chinês.
que eles começaram pequenininhos com os dois. E eles têm esse elo muito forte também, né? E outros, como o próprio mestre Marco Antônio, por exemplo, o mestre Cláudio. Então, tem essa proximidade. No final das contas, é uma família só, né? O Kung Fu. Uhum, exato, é. Não, e agora eu tô te ouvindo, Grilo, me deu um clique aqui, porque a gente já falou em alguns episódios aqui sobre essa separação, né? O que acontece, me parece que quase faz parte do desenvolvimento, da evolução do Kung Fu. Sim. Em algum momento, a gente já teve na Ponlai, a nossa escola aqui, separações, que aí surge uma outra escola, que essa outra escola está conectada a um outro mestre de louva-a-Deus. Então, na linha do que você falou, com a separação do mestre Serra de Paulo, o Kung Fu ganhou, teve um ganho. E eu estou me lembrando aqui que antes disso, se você pensar que ambos estavam no mestre Amaral, e que o mestre Amaral, como pioneiro, um dos pioneiros do Kung Fu aqui em São Paulo, ele teve sobre ele ali, sobre a orientação dele, uma série de mestres que hoje estão ativos. Sim. Então, num certo sentido, a separação, pensando nessa perspectiva, foi benéfica para todo mundo, né? Porque quantos professores saíram de lá e hoje estão aí trilhando o seu caminho. Enfim, o próprio Márcio foi aluno do mestre Amaral. Eu fui aluno de um professor que foi aluno do mestre Amaral, se for Serra e tantos outros, né? Sim. Então, eu sou o mais romântico aqui. Quando fala de separação, eu sempre fico assim, pô, mas vou perder aquela convivência, não vou ter mais aquela pessoa. Mas acho que tem, você pontuou bem, acho que tem essa outra perspectiva, né? Sim, eu acredito nisso. Eu acho que... Você até ganhou palmas aí, ó. Olha só. Eu acredito que o Kung Fu, ele é um caminho que... Eu acho que é natural esse processo de você ir atrás das suas descobertas, né? Você aprende, você tem um Shifu, você tem alguém que te direciona, mas eu acho que chega um momento que você tem que ter esse momento da virada, né? Deixa eu meter as caras também, deixa eu criar o meu caminho. E eu acho que isso é muito rico no Kung Fu, essa questão de se descobrir também. Não, então, o meu parênteses acabou se estendendo aqui, né? Mas volta lá... um balão aqui também, né? Volta lá, você estava explicando sobre a criação da Fight for Fun e o envolvimento do Kung Fu e o design, né? Exato. E aí eu sempre tive a vontade de produzir coisas pro Kung Fu. E como eu venho de uma formação e uma atuação de mercado dentro da área de moda, trabalhei para algumas marcas desenvolvendo realmente o visual de peças, eu sempre tive essa vontade de levar uma linguagem nova de vestuário que fosse pro dia a dia, que as pessoas pudessem vestir a camisa e falar assim, olha, eu faço Kung Fu, tá vendo? É uma coisa legal. Então, eu quero mostrar pro mundo o que eu faço. Então, eu tinha essa vontade de trazer a linguagem de moda, a linguagem do dia a dia, do visual do dia a dia da vestimenta, mas com essa cara do Kung Fu. E aí, eu tive um laboratório antes, que foi uma marca experimental, que eu chamei de Popcorn. E aí produzi algumas peças com a Popcorn, mas sem compromisso de ser uma empresa, sem compromisso de ser uma marca mesmo. Era uma diversão. Quando dava, eu vendia aqui, ou numa outra academia, num evento, mas não tinha esse compromisso. E aí, quando a Bia veio trabalhar comigo na Creative, que é o escritório de design, eu senti muita oportunidade da gente desenvolver um trabalho mais profissional, realmente produzindo para o mercado de arte marcial, de Kung Fu, vestuário, roupas que as pessoas iam curtir. Porque ela também desenha, ela é designer. E ela é crica, ela gosta das coisas ali bem pontuais, assim. Então eu falei, putz, legal, agora é a oportunidade. Aí a gente juntou forças, abrimos a Fight for Fun e fomos para esse experimental. Vamos lançar produto, vamos ver no que dá, não é? Quer continuar? Quer pegar o gancho daí? Ai, meu Deus. Não, e aí foi isso. Faz 1 ano e uns 3 meses que a gente lançou. E a gente tá achando o máximo, que todo mundo tá curtindo. E a gente gosta mesmo, porque tá tudo meio dentro do Kung Fu. A gente foi pro Kung Fu logo de cara porque a gente faz parte da nossa vida, né? E aí acho que é um pouco mais fácil da gente saber o que peça fazer, o que o pessoal vai gostar mais. E tá todo mundo adorando, a gente tá achando o máximo.
tá muito legal. E aí agora a gente tá começando a expandir para outras artes marciais também. Que a gente tem peça de karatê, tem peça de judô. Agora a gente tá abrindo o leque para jiu-jitsu também. E aí o objetivo é não parar. Shentaishi. Fica a dica. Essa coisa da marca, eu vou puxar um gancho aqui, quando a gente já falou em alguns episódios sobre profissionalizar o esporte Kung Fu, voltado para a competição. Por que eu tô falando isso? Você pega, por exemplo, o Neymar lá já usou, né, que ele não usa mais, usava lá a chuteira da Nike. Aí eu jogo, sei lá, o cara joga... Paga nós, Nike. Paga nós, Nike, né? É. O cara vai lá, quer jogar futebol, compra a chuteira da Nike porque o atleta lá de futebol usava. No Kung Fu não tem isso. Não tem? Não. Certo? E aí, como que um atleta chega para uma marca? Né, uma marca, não, essa marca apoia o atleta de Kung Fu. Mas qual marca que apoia? Nós não tem. temos Você não marcas. tem uma camiseta aqui. A Fight Fan tal vai patrocinar esse atleta. Então é uma marca de artes marciais, de luta. Hoje Com foco, começou né, com Kung Fu, inchado. mas não só de Kung Fu, né? Tá ampliando. Então é uma marca específica de arte marcial. Lógico, existem outras marcas, mas eu quero te dizer que aqui a gente sabe que nasceu do Kung Fu. Sim. Né? Então, é muito importante vocês continuarem firme com isso, entendeu? Porque isso, de certa forma, é um marketing esportivo para o Kung Fu. E que aí eu acho que as federações que já têm contato com você ou que ainda poderão ter, abraçam a ideia, entendeu? Porque isso é um marketing esportivo para o Kung Fu. Tem uma camiseta, tem uma calça. Não, agora a marca desenvolveu uma legging para treinar. Não, agora desenvolveu uma camiseta dry fit. Pô, muito legal. É muito legal. Desenvolveu Não a tem. camiseta do campeonato Você brasileiro. pega, por Sim. exemplo, Por exemplo. eu quero esse tênis que o Gil tá usando aqui, né? Ele é Melhor uma- tênis Então, do planeta. segundo o Gil e alguns alunos aqui, todo mundo falou que é o melhor tênis para arte marcial. Eu nunca usei. É mesmo? Né? Preciso Então, por exemplo, você experimentar. pega essa marca aqui, que é uma marca de um sapato, de um tênis vegano. Vou fazer um merchan, Faz um merchan aí. Vita Minimalista, tá? A gente já conversei até com o diretor da Vita, mas de fato é um Então, calçado por exemplo, você pega dentro de uma calçado, lógica poderia, de tudo repente, descalço. esse calçado Legal. ser um calçado para Kung Fu. Para Kung Fu, exatamente. E aí, o que acontece? Aí um atleta vai para um campeonato, puxa, eu preciso de um calçado específico do Kung Fu. Então, todo o marketing esportivo é muito falho, eu acho, no Kung Fu. Porque não tem marcas que estejam afim de fazer uma camiseta para o cara sair, para o cara ir para o shopping, um tênis para treino, um agasalho legal. Sim. Não, e mais do que até a questão do treino, acho que tem esse ponto aí, não que não seja importante, pelo contrário, é muito importante, mas tem esse ponto interessante que traz, assim, o pertencimento, né? Assim, pô, eu tenho aqui uma camiseta que representa o meu interesse para eu usar no treino ou para eu usar... Pode ser numa Na balada, rua, pode ser num exatamente. restaurante. Exato. Entendeu? É, nós- Exatamente. Nós temos alguns pilares assim dentro do nosso processo de marca. Um deles, com certeza, é o design. A gente pensa muito em como o design... Se a gente pensar que design é forma e função, a gente tem a preocupação com a forma, mas também com a funcionalidade. Então, tudo que a gente cria na Fight for Fun, a gente tem esse carinho com o design. Pensar a tipografia, o tipo de letra que está usando, combinação de cor, o elemento gráfico. Então, esse é um dos pilares. O outro é a própria questão do que remete o princípio do que é o Kung Fu, quanto aos seus arquétipos visuais. O dragão, então vamos trazer uma referência do dragão chinês. É uma forma de um estilo, como por exemplo o Shaolin do Norte. Então vamos trazer elementos visuais que traduzam para o público que conhece o que é o Shaolin do Norte. E assim para as outras ramificações de estilos do Kung Fu. Então esse é um outro pilar. A gente coloca nas peças o que a gente entende e pesquisa, né? Tanto de ideografia, de elementos visuais para compor a peça. E o terceiro, que eu acho que é um dos mais legais, assim, é que a gente faz aquilo que a gente gosta. É o Fight for Fun. A gente cria uma coisa que a gente se identifica, a gente vai usar também e fica feliz as pessoas usarem. Porque Sim. é isso que a gente quer representar justamente as pessoas. E isso volta para depois para marketing esportivo, porque, né,
os atletas precisam de Porque assim, fãs. O lance da pessoa que vai empreender nisso, o cara tem que entender que o marketing esportivo, primeiro ele vai começar por um atleta de alto nível. Só que depois, quem consome não são os atletas. Exato. Entendeu? É o aluninho que está na academia. Exato. Entendeu? Ó, vou te dar um exemplo do ciclismo, que eu pratico ciclismo. Você tem hoje o ciclismo, tem bicicletas de 150 mil reais. Quem consome não é o atleta. Ele não vai lá comprar a bicicleta de 150 mil reais. Porque o atleta não tem essa grana. Só que quem consome é aquele cara amador, que tem grana e vai lá e vai fazer. Entende? Então as pessoas têm que entender o processo do marketing esportivo, porque você coloca o esporte em evidência, você coloca um atleta em evidência, mas quem vai fomentar tudo aquilo é o cara lá de baixo. Exato. Que tá dentro da academia. Então eu vi essa camiseta e eu já fiquei maluco. Se tivesse vendido, eu ia comprar ela agora. Lá. Você entendeu? Porque, muito legal. Então, se você tem um atleta de ponta, que é atleta da Fight for Fun. Exatamente. Certo? Aquele atleta usa. Nossa, eu também quero essa camiseta. É óbvio. Se o atleta usa o tênis da Vita, eu também quero. Se o meu professor tá usando, o negócio é bom. Não é verdade? Sim. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que, assim, continuem firme, entendeu? Porque a gente... O Kung Fu, vou falar do Kung Fu porque é o que a gente pratica, né? O Kung Fu precisa de uma marca que vista essa camisa da modalidade, entendeu? Que incentive o atleta, mas que, acima de tudo, que o entusiasta tenha uma roupa legal para usar. Sim. Entendeu? Sim. Bom, Bibi, eu queria te perguntar uma coisa. O quanto a tua experiência, a tua prática no Kung Fu te ajuda a conceber, do ponto de vista criativo, as peças que você tem que desenvolver? Seja uma camiseta para o Shaolin do Norte, seja uma caneca mais genérica para expressar o Kung Fu. Queria que você falasse sobre isso e falasse um pouquinho do processo criativo. Como é que se dá o processo criativo para a concepção de uma peça? Vou falar de uma peça específica que a gente tem, eu acho que serve. A peça do Quan Kun, a camiseta. Aqui, já apareceu aqui, o editor já botou a imagem dela. Já botou a imagem aqui? Já. Eu tenho um apego muito forte com o Quan To. Principalmente o de Louva-a-Deus, que é de Hungar. Que ele sabe desde o Hungar. E eu gosto muito dessa forma. Eu tenho até tatuado na minha coxa o Quan Tozinho. E antes do Kung Fu, ninguém... O Quan To que ela tá falando é a arma. A arma. É o Quan Kun. Que a gente fala Quan Tao também. O acento cantonês, né, do Quan Tao. E antes, fora do Kung Fu, acho que quase ninguém conhece sobre o Quan Kun, quem não tá envolvido nesse meio. E aí o Kung Fu, obviamente, me ajudou a conhecer a história, quem é. E a gente vai atrás de pesquisar, dá vontade de desenhar, né? A gente que gosta de desenhar, a gente gosta de alguma coisa, a gente quer desenhar aquilo. A gente gosta de uma pessoa, a gente quer desenhar a pessoa. E aí, eu acho que essa conexão, assim, me fez muito querer desenhar, fazer uma arte do Quan Kun. E aí, eu tava em casa desenhando, assim, sem pretensão nenhuma, e eu mandei pra ele, né? Nossa, que legal, vamos fazer uma camiseta e vamos criar, mas só tava um boneco, né, por enquanto. Aí, não, vamos colocar alguma coisa escrita em cima, alguma coisa escrita do lado, assim, criar cor, que fica legal. E aí, eu acho que saiu a peça que é hoje, que eu acho que é a que o pessoal mais gosta, né? Muito bonito, uma das que o pessoal mais gosta, né? É uma das prediletas. E o que é legal dessa arte é que foi a primeira arte que a Bibi confeccionou para Fight for Fun. Pra Fight. Essa foi a inaugural. Foi a inaugural. Foi. E você acha que esse é o carro-chefe? Eu acho que... Você acha que o carro-chefe? Não sei. Era acho que até a nossa Eu acho que hoje segunda produção. tem umas preferidinhas, assim. Não, esse tigre que vocês lançaram agora, recente. Vocês têm? Bastante. Tem bastante. De variedades, são Não muito sei, mais de sei 20 lá, acho que estampas tem umas... diferentes, assim, que você Mais de diz? 20. Tem umas 30 estampas umas pra... 30 estampas que estão disponíveis para as pessoas Disponíveis, poderem comprar no site de vocês. Exato. Agora a gente fez uma última produção agora que ainda não tá no site. A gente falta tirar a foto bonitinho pra subir Exato. tudo bonitinho no padrãozinho que tá no O que site. tiver lá no site, vocês já têm a pronta entrega. Sim, Comprou, tudo pronto fez entrega. o Pix, Fez chegou o em Pix. casa. Chegou em casa por correios. Não, e sabe uma outra coisa que tem com Quan Kun, que é... Acho que todo mundo que começou a treinar nos anos 90, nos 80,
todas as academias tinham Tinha um Quan Kun. altar. Então, Quan Kun. Sim. Então, Então é uma imagem que sempre esteve presente, Sim. quase como um auxiliar do professor, ou o grande mestre Sim. daquela escola. Então A vocês lançarem entidade vocês lançarem uma camiseta com essa figura, e a gente sabe que historicamente o Quan Kun, você vai para a China e vai para Taiwan, você tem templos inteiros dedicados à figura do Quan Kun. Sim. Que as pessoas vão lá, leva o bebê, leva o filho, ou faz pedido para ter bebê, enfim. É um personagem muito importante. Sim. E muito nesse simbólico, né? ponto que eu acho muito interessante, essa coisa de, pô, tem aqui uma imagem que eu me identifico, de um personagem histórico, de um personagem lendário, sei lá. Não quero entrar nessa polêmica. Que eu me identifico e você tava lá na academia, mas você não tinha como trazer pro dia muito Desconstruir, dia a dia, né? Agora, Bibi, eu fico pensando no seu desafio, né? Porque o Quan Kun a gente tem muitas ilustrações, né? Sim. Você tem desde as ilustrações clássicas chinesas, que são lindas, carregadas de detalhes, até tem umas coisas mais pop. Até presença em videogame. Tem presença em vídeo. E eu fico pensando verdade. aqui, no teu processo criativo, o quanto você teve que absorver de referências Sim. para conceber a sua. Como é que foi isso? Porque para não ficar preso também a fazer uma cópia, né? Eu tenho um estilo muito mais infantil, assim. Um desenho mais infantil. Não que seja para criança, mas ele é um pouco mais estilizado, assim, mais cartoon. E acho que isso ajudou um pouco também. E... pega referência de tudo quanto é lado, né? Monta um monte de foto uma do lado da outra. E é isso. Vai pegando de um lugar, de outro lugar, assim. Vendo o que é legal, o que não é legal. Acho que isso ajuda um pouquinho. E Grilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma sensação minha aqui, de admirador do trabalho de vocês e de consumidor também. Quando eu vejo o trabalho de vocês, as camisetas, essa do Quan Kun, eu vi que agora no último campeonato paulista tinha uma camiseta linda, do Tigre. Do Tigre. E é uma linda das não últimas. só o desenho, mas acho que tem um primor na combinação de cores ali. Tem uma felicidade de vocês, uma assertividade. Ao mesmo tempo que eu vejo que tem uma coisa muito autoral no trabalho de vocês, eu olho para a camiseta de vocês e eu vejo outras marcas, tipo Leves, que tem uma estampa um pouco mais descolada. Então eu não sei se isso é de propósito, se é intencional, vocês conceberem as peças com uma conexão assim com algo mais... Tô fazendo uma coisa aqui tupiniquim, brasileira, mas tem um cheirinho aqui, não sei se eu posso falar internacional, mas tem Uma qualidade. tem um desenho aqui. Uma linguagem que traz uma linguagem, esse referencial mais global, né? Tem. Eu posso dizer que é proposital, sim. Eu trabalhei muito tempo para uma marca chamada Handbook. O pessoal aí dos anos 2000, 90 deve conhecer bem. Conhece, Marcelo? Conheço. Você conhece? Jovem, eu não conheço. Ela é presente em muitos shoppings em São Paulo e em interior de São Paulo. Tinha uma linguagem muito surfwear, streetwear, skatewear. No começo ela era até um pouco mais popular, né? Era bem E aí depois, popular. alguns anos atrás, eu vi que ela deu uma mudada. Assim, Isso. Né? Opa, mudou e ficou mais elite. Ficou mais assim. moderna. Eu participei desse processo de transformação dela. Assim. Fiquei muito legal. tempo lá, trabalhando com as duas donas, a Luciana e a Tatá Assunção, que são filhas do seu Geraldo, da Gladson, lá do passado. Eu acho que não é do meu tempo, mas tem esse histórico, que era um cara, inclusive, que na marca dele patrocinava o Ayrton Senna. Então, Olha só. legal. E aí a gente tinha muita referência, isso começo dos anos 2000, de marcas estrangeiras, que eram as referências de moda na época, como Abercrombie, Hollister e outras marcas que tinham esse papel de trazer na sua linguagem referências do mundo pop. Pôsteres antigos, cartazes de banda, anúncios de festivais, eventos, que são grandes referências que trabalham elementos gráficos como desenho e tipografia e letras trabalhadas. Então,
Eu trabalhei muito desenvolvendo estampas nesse segmento. E depois, quando eu saí de lá, e eu trabalhei também para a Zara na parte de pesquisa, como co-hunter, eu tive a oportunidade de presenciar outras marcas estrangeiras que também trabalhavam dentro dessa linguagem visual. Então, isso veio que automaticamente para Fight for Fun, trazer essa referência internacional na questão do layout, do desenho, de como é feito esse enquadramento. E no que diz respeito ao uso de cores, né, os padrões cromáticos, a gente, na verdade, tem um processo criativo que é inverso. A gente pensa primeiro no número de cores que a gente vai trabalhar na peça. Olha só. Como a gente trabalha com serigrafia, que é o silk, a gente trabalha com um número limitado de cores, né? 2, 3 cores, uma cor, no máximo 4, dependendo da peça. Então, a gente pensa muito em cores que vão se complementar, que vão trazer uma harmonia visual. E aí, algumas das referências, como a Bia falou, a gente vê muita referência. A gente traz muita referência também da cultura oriental, de cartazes chineses, de pôsteres japoneses também. Até porque quando a gente aplica o logo da Fight for Fun, geralmente ele está no canto superior direito, trazendo uma referência aos carimbos clássicos mesmo, que eram de cera, sabe? Então ele é quadradinho. Então a gente tenta trazer também essa harmonia. Referências que vêm dos Estados Unidos, da Europa, em relação a estampas atuais, que era muito forte nos anos 2000 e hoje são um pouquinho mais clean, mas ainda tem. E referências das peças clássicas orientais, né? Então a gente faz uma mescla ali. Ô Bibi, você acha que isso é o que tem contribuído para o sucesso da marca de vocês? Eu acho o pessoal... Porque quando eu vejo a reação das pessoas olhando o stand de vocês no campeonato, tem isso, tem essa conexão assim, imediata, uma admiração. Sim. E aí tem lá a arara, as pessoas ficam olhando e eu já vi gente reagindo assim, meio que ficando perdida para escolher. Para escolher. Não, essa é legal, não, tem essa aqui e essa aqui. O pessoal gosta bastante de tudo, assim, né? A gente tem um carinho muito grande para fazer as roupas com uma qualidade bem legal. A gente bota etiquetinha, tem etiquetinha, cadê? A etiquetinha laranja em tudo, assim. O pessoal fala da etiquetinha que é um charme, que não sei o quê. Aí a gente sempre pega o melhor tecido que tem para produzir as coisas, coloca etiquetinha, bota o cordão. Aí a gente tá fazendo uma jaqueta agora. O cordãozinho tem uma ponteirinha de ferro para dar um outro charminho, assim, também. Eu acho que vai tudo agregando pro pessoal gostar mais, se apaixonar mais pelas peças. Mas assim, enfim, a gente tá falando das flores, né? Das flores, dos louros da vitória. Isso. Das glórias. Mas a gente sabe que tem uns contratempos. Por exemplo, a gente aqui encontra, às vezes, algumas dificuldades. Quando a gente encomenda um uniforme, aí a nossa pessoa que faz pra gente fala assim, olha, a gente vai precisar aumentar, porque os planos aumentaram, e que não sei o que. Então... E aí não tem como você segurar essa onda, você tem que repassar isso pro consumidor final. Quais são as maiores dificuldades para vocês enquanto donos de uma marca, né? E vocês também, acredito que vocês também façam todo o corre da produção, vai ser lá numa estamparia, deve ter o fornecedor, enfim, ou talvez manda costurar determinadas roupas ou determinadas peças. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram? Além que tudo está muito caro também. Sim, tá. Sim. E tem que ter uma entrega com preço de certa acessível, forma competitivo, né? Porque sim. a gente sabe que você pega, que nem você falou, vou pegar um melhor material, uma camiseta ou para um agasalho. Sim. E aí você vai lá, putz, vou botar o agasalho, sei lá, chutar um valor, 200 pau. Putz, mas 200 pau quem pode comprar? Sim. Né? 200 reais. Mas aí minha margem de lucro eu vou diminuir, mas só que aí eu tenho outros custos, né, que vêm embutidos, né, da empresa, enfim, o local que vocês moram, e um monte de coisa, Muita coisa. Não é nada fácil. Não mesmo. Nós somos empreendedores naquele nível que você chuta a bola, corre para cabecear. E depois ainda tem que defender a bola. Tem que defender a bola. A gente segue bem regradinho com a Fight for Fun, assim, dentro do que estabelece as normatizações do governo, de impostos, tudo. Mas eu acho que o nosso maior desafio é justamente
esse equilíbrio de oferecer um produto legal, de qualidade e com um preço acessível, Não, competitivo. E até assim, desculpa cortar, mas quando você fala que você tem 30 estampas diferentes, você tem um estoque Precisa ter um estoque. Sei lá, PMG da Tamanho, vermelha, Sim. do infantil. Contu, PMG da vermelha. Sim. É muita coisa. muita É bastante coisa. muita Muita coisa. É. A gente tem um quarto exclusivo em casa só pra estoque da Fight, porque... Tomara que cresça muito, que vocês precisam de 3/4. Né? Tomara. A gente ainda é pequeno hoje, então a gente produz e o que a gente produz uma quantidade menor. Mesmo que ficar parado lá é dinheiro parado. É dinheiro parado e quando a gente sente a evolução de algumas peças e o estoque vai baixando, a gente vai repondo. Eu acho que o nosso grande diferencial é a capacidade criativa, antes de tudo. A gente consegue criar peças. Então a gente, além das lançadas, a gente tem muito material assim já armazenado para produzir novas artes. Mas quando a gente produz, a gente tenta ver a cadeia de produção. Por exemplo, a gente vai produzir uma camiseta preta. Então, a gente sabe que a camiseta preta, ela vai ser usada não só para uma arte, mas para as outras artes também. Então, a gente pensa muito nessa questão da logística, da produção, para poder sanar a quantidade de 15, 20 peças de uma, ou 50, 100 peças da outra. Então, a gente usa, às vezes, matérias-primas, a mesma matéria-prima para facilitar esse processo. Do ponto de vista da qualidade, a qualidade a gente pensa que é um fator inerente ao produto. Sim. Você não pode oferecer qualidade como um diferencial. Sim. Qualidade tem que ter. Sim. E a gente prioriza muito um produto de qualidade. Só que a gente entende, poxa, às vezes vai uma pessoa no campeonato, ela vê o produto e ela quer comprar. Então a gente tem esse cuidado também de que seja acessível para compra Qual da a média pessoa. hoje de uma camiseta de vocês? Uns 65 65, reais. né? Meia 65 reais uma camiseta Sim. média. Assim. A média Exato. é E um 65. agasalho de um blusão, tipo igual que a professora Nina estava usando. 150. Então é 150. Exato. Às vezes a gente tem margens menores em alguns produtos. Sim. Porque a gente quer fazer uma peça com 3, 4 cores. Sim. E a gente não vai vender a peça de 3, 4 cores a um preço maior do que a de uma cor. Então a gente prefere, às vezes, ganhar menos na margem, mas entregar um produto legal. Sim. Porque quando a gente vai para eventos ou a gente encontra as pessoas tô de Fight for Fun. Então isso também tem um valor muito grande pra gente. Então hoje a gente é pequeno, a gente está crescendo gradativamente e quando entra a verba, a gente investe mais em produto. Então, às vezes, a gente deixa o almoço, vende ele para pagar o jantar, mas para ter uma entrega legal também de produto, né? O que mais? Não, e essa questão que o Márcio tocou dos desafios aí, das questões mais críticas, assim, que vocês estão lidando ou tiveram que lidar para manter o negócio onde ele está hoje? Olha, um exemplo legal, que aí eu vou até abrir para a Bibi explicar, por exemplo, foi a construção do nosso e-commerce. Tipo, a gente não tinha um conhecimento prático de como operar. Sim. E aí a Bibi meteu as caras e falou, não, vou aprender isso daqui. Tem que aprender tudo do zero pra fazer dar certo, né? E aí foi atrás de entender a plataforma, como é que fazia o cadastro, como é que fazia toda a questão burocrática mesmo, né? De Sim. quantos percentuais vai para impostos, quanto que é a taxa para envio. Então, assim, foi um aprendizado também, um desafio, né? Falar assim, não, vamos seguir, vamos arriscar, Sim. vamos tentar. E é legal porque a gente tem essas divisões dentro da Fight, por exemplo. Eu vejo a Bibi muito mais cuidando dessa parte operacional, no sentido que precisa de atenção, alguém focado nos detalhes, né? Porque tem um processo da pré-venda, mas pré-venda que eu digo assim, alguém tem que saber que existe esse material, né? Sim. Exato. Então, eu como um cliente, eu preciso saber que existe essa marca. Sim. Exato. Eu preciso saber aonde é vendido. Eu preciso saber qual é o site. Aí, Sim. beleza, então... Aí eu acessei seu site, aí vai ter o momento da venda. Sim. Só que depois tem um pós-venda. Tem um pós-venda. Que aí aquilo vai ter que ser entregue. E você que faz tudo. Gente, eu faço tudo. Vocês nunca Planeja. pensaram ou já fizeram, tipo, vender via, sei lá, Mercado Livre, Shopee, não sei, alguma coisa assim? Olha, a gente até já pensou, né? Mas por enquanto a gente está tentando deixar o mais porque eu acho- redondinho possível Eu acho para. que quanto mais, isso também, sei lá, nem sei se é isso, mas quanto mais estiver na mão de vocês, eu acho que é melhor, né? Sim, Se mais é. der para segurar, porque até em questão de lucro final,
Sim. Tem que repassar para um outro site. Exato. já vem. Tem Sim. escala de Exato. produção também, né? Também. Você coloca numa plataforma dessa aí, Você precisa de um volume Precisa maior de um de volume. produção. no Shopee da vida. O nosso sonho de consumo é conseguir fazer uma coleção grande, assim, com uma grande variedade de produtos, né? Uma regata, uma camiseta, materiais diferentes na camiseta. A gente ainda não chegou lá por uma questão de verba. Sim. Porque, querendo ou não, a gente investe tudo para ter lá. E muitas vezes a gente investe em um produto que vai levar 2, 3 meses para ser Pra vendido. retornar. E a gente sabe, porque a gente tem aqui os nossos produtos aqui dentro, por isso que eu perguntei, caramba, 30 coisas, porque pra gente dar conta aqui, é tipo assim, Gil, tá acabando o modelo da camiseta tal, pede lá. Vai acabar, Gil, tá acabando a camiseta, sabe? Tá acabando a do Kung Fu. Só que quando a gente vê, a gente tem um estoque bom, só que tipo, tá ali, parado. Sim, tá parado. E aí é dinheiro que não tá circulando. sempre- Exato. A gente tem aqui uma Shaw for Fun também. Tchau, for Tchau, fun. for fun. Deixa eu mostrar os produtos. Eu tava curiando lá embaixo. Tem umas camisetas, tem umas... E eu ia O perguntar nosso um preço pouco... não tá tão competitivo, hein, Márcio? A gente precisa aprender aqui, ó. Você acha que o nosso preço não é competitivo? Tinha uma camiseta aqui da Fight for Fun, 65, a gente tá vendendo a nossa por 90, hein? Aí, ó, é oportunidade pra Fight for Fun aumentar os preços. Olha aí. Aí, ó. Ou cola lá que tem mercado. Não sei. Mas você ia falar? Não, eu ia perguntar um pouco porque assim, o marketing de vocês, é claro, tem um ponto óbvio que é campeonatos, próprias Sim. academias, mas acho que não sei se dá para sobreviver só desse ponto de contato, né? Como que vocês estão comunicando com as pessoas do Kung Fu que não estão nos campeonatos, que não estão nas academias que vocês estão mais próximos? Eu acho Como vocês têm que... trabalhado isso? Eu acho que rede social é o maior aliado de todo mundo, né? E aí fazer post patrocinado, mostrar o que a gente tá fazendo, o que a gente não lançou ainda, colocar enquete nos stories, perguntando se quer estampa A ou se quer estampa B. Aí o pessoal vota. A gente já fez isso com alguns produtos, deu super certo, o pessoal participa. É muito E legal. aí as pessoas acabam participando, começam a se envolver mais com a gente, aí começa a mandar pras outras pessoas, tipo, olha que legal, que não sei o quê. E aí eu acho que rede social é o que mais ajuda a gente fora o campeonato. Vira uma coisa de comunidade mesmo, Sim. né? Agora bem com o nosso papo aqui, interessante. todos os nossos celulares estão ouvindo, né? É. Aí quando a gente todo mundo abrir o Instagram, Vai ter Fight for vir, ó, Fun. de propaganda, de coisa de arte marcial, não sei o quê. Né? Tudo. De roupa. Acho que a gente tá quase caminhando pro final, é isso, o time aqui? Isso aí, estamos Só confere. contando as paradinhas, estamos com 50 e poucos minutos. A gente... Desculpa, eu te cortei. Não, pode ir A lá. gente pode aproveitar Eu tenho e mais dar uma lembrancinha perguntinha, mas pra vai lá. vocês? Tem presente? Tem presente. presentinho. Rapaz, aí audiência. Vou até guardar meu óculos aqui. Pega. Pega aí. Mas enquanto ele tá pegando presente, tem uma coisa que ele falou o seguinte, que Tá. a camiseta deles é mais barata. Mas você sabe que... mas isso é uma coisa de marketing. Opa! Eu. Porque olha só, Olha Você aqui, vai ó, com uma versão camiseta carimbinho, hein? Carimbinho Versão da Fight for carimbinho. old Fun. school isso aqui, tá bem Old school, Não, a gente e gosta você desse sabe? old school, a gente Legal. gosta A gente muito. gosta. Deixa eu contar uma história pra vocês. O nosso logo aqui, o Shao Shan, antes de chegar nesse logo que a gente tem, uma das versões propostas era Quadrado. um carimbinho. Era um Olha carinho. que A legal. gente gosta. Carimbinho. Cadê? Ah, Tem vocês aqui estão sempre nas brincando nisso roupinhas. aqui. Chora, Marcelo Augusto. A gente nossa gostou versão da e a versão caixa de já, nem vocês. abriu. Chora, Marcelo Augusto. Olha a caixinha. Olha, gente. Deixa eu ver, audiência, olha aqui. É isso É que eu não exclusiva. tinha visto. É exclusiva. É personalizada. Aquele tigre lá que eu falei. É, porque você falou no São tigres campeonato e que tinha dragões. gostado dele, a gente fez o tigre e o dragão. E o de E o tigre e vocês. dragão de vocês. Uau! Aí sim. é exclusivo. Esse é exclusivo. Só existem Só tem essas essas três. três. Isso aqui no Mercado Livre a gente botar uma brincadeira. Mostra. Temos uma nova caneca, Olha Tigres aí. e Dragões, é isso? Ó, eu vou falar, eu acho que essas coisas é que fazem a diferença. Porque, ó, aí dentro vem Meu, um O adesivinho. adesivinho. É Em muito primeira legal. mão ainda pra vocês. A gente recebeu adesivo novo hoje. É mesmo? Ai, que Uau. legal. A gente Olha gosta aí, de ó. dar De dar brindezinho. alguma coisa a mais. Cara, assim. quando você compra, por exemplo, você compra uma camiseta, e você não espera, e de repente vem junto da camiseta um Sim. adesivinho,
sei lá, um chaveirinho, e você fala assim, meu, que coisa generosa, cara. Meu, muito É legal. igual a gente nas aulas, faz uma aula bem legal, no final ainda dá 10 minutos de Mapu. Olha só. Olha aí. O aluno vai embora. Eu adoro Satisfeito. adesivo, né? E adesivo é uma coisa muito legal, porque você, tipo, você tem que pensar Você onde tem que Onde pensar você onde vai vai colocar. colocar. Então Só gera um tem esse, relacionamento, você só né? tem esse, É você não exato. pode colocar A em outro lugar. gente, Atitude marcial e estilo. É. a gente Caraca, quando isso despacha é- um produto por e-commerce, a gente sempre faz um desenho exclusivo na embalagem, né? E tem um relato muito legal, eu esqueci o nome dela, é da Câmara Shaolin. Esqueci o nome dela. Câmara Ela... chavinha do professor. Do Edgar. Do Edgar. Edgar Isso, Marino, isso. que Acho que é a esposa a dele. esposa dele, que eu também esqueci o nome. E aí ela falou, quando a gente esteve lá na escola deles, falou, gente, eu guardo até hoje a embalagem que vocês fizeram, que vocês desenharam lá, porque a gente pega a caneta de marcar CD e faz um desenho exclusivo na embalagem. Aí é o desenho que vem na hora. Ou um leãozinho chinês, ou um mongezinho, ou uma arma. A gente sempre faz um elemento exclusivo para ir na embalagem. E eu acho que isso faz a diferença, sabe? Óbvio, total. a gente é uma empresa, a gente quer crescer, a gente quer ter um retorno. Mas é o que eu te falei até no começo. O nosso sonho é viver de Fight for Fun. Porque além da gente estar fazendo uma coisa que a gente gosta, que é o design, a gente está fazendo outra coisa que a gente gosta muito, que é o Kung Fu. Sim. E a gente está fazendo para um bando de gente que também é doido, que gosta desse negócio. Então é muito legal isso, sabe? Esse retorno. Tem uma troca muito legal. Tem. Não, tem uma coisa, tipo, de pessoa pra pessoa, né? No final, pô, você foi lá, eu acho muito legal isso. Você foi lá e fez um desenho à mão. E a pessoa tem a caixa até hoje. É isso, né? Sim. Não, mas nossa, agora estouramos aqui. Nossa, sucesso absoluto. Deixa eu Quem perguntar uma... diria? Pode até pedir música, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O estágio que vocês estão com a Fight for Fun, do ponto de vista de demanda e de acolhimento de demanda do mercado versus qualidade de vida, como é que vocês estão no estágio ainda que isso tá equilibrado ou já está numa fase assim de estresse? Porque tem isso, né? Tem, um pouco tem, a gente tem. falou aqui, quando a gente montou aqui esse espaço, ou quando a gente era somente um aluno, vira instrutor e fala, vou montar minha academia. E aí começa a vida real, né? Sim. Conta para pagar, e aí entra aluno, sai aluno. Aí aquilo que era maravilhoso e gostoso começa a virar né? Sim. Começa a estressar, né, Rolo? Não, só uma coisa importante, que agora que você falou isso, me veio muito rápido uma ligação quando o mestre Serra e o mestre De Paulo se separam e você faz essa ponte. Isso. Nós três começamos a Shaw juntos. Nós três éramos sócios aqui dentro. E no momento o Rômulo saiu da sociedade, do espaço, mas o Rômulo está aqui com a gente nesse projeto. Então, na verdade, é muito parecido, porque se vocês, mestre Serra e mestre De Paulo, Teve uma separação. houve uma separação, mas Sim. se falam, você frequenta os dois lados, né, de uma forma muito tranquila. Então é muito fundamental essa boa relação, né? Desculpa, eu cortei tudo Não, no papo, mas mas é acho- porque me veio mas aqui acho que isso agora, né? Foi legal, foi legal. Mas é legal isso que você colocou, porque, por exemplo, mestre Serra e mestre De Paulo, os dois participam dando ideias pra gente em Opa, sim. produtos, em camisetas. Sim. A gente tem uma caneca que agora saiu de linha porque a gente já concluiu o volume de venda dela. Porque a gente também tem essa preocupação de não fazer uma coisa em série, sabe? Chega um Muito momento que a legal. gente para e, vou fazer coisas novas. Pode até usar a arte, mas em outro suporte, de outra forma. E aí o mestre Serra deu a ideia da gente fazer uma caneca com o filme Drunk Master, do Jackie Chan. Falei direito, hein? Eu sempre falo Jackie Chan. Ela fala, é Jackie Chan. Que falou, vocês podiam fazer uma coisa de café com ele lá na posezinha, só que ao invés da bebida, os cafezinhos. Nossa, e a gente legal. embarcou nessa ideia. Fizeram? A Fizemos, gente fez ele no cavalinho assim, tá escrito Strong Coffee. Vocês têm lá no site de vocês. Eu acho que esgotou. Acho que esgotou já, né? Ó, mas olha aí, tá vendo? Ó, esse filme é super citado aqui no podcast. É, né? E aí tem o mestre De Paulo também, dá muita ideia pra gente de produção, assim, faz uma coisa assim, assim, assado. E em paralelo a isso, a gente produz coisas pra Roncim, Sim. para o Instituto e para outras escolas que ajudam a gente financeiramente. Então, assim, agora voltando na Mas sua sempre com a chancela pergunta... da
Fight for Fun, ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes a gente produz a peça para a escola, entendeu? Então a gente usa o que a gente tem do processo criativo e de maquinário ou de mão de obra para produzir algo exclusivo para uma escola, assim. Agora, o Márcio Augusto fez essa intervenção na minha pergunta final. Agora volta para ela aí. Volto para ela. Eu posso? Pode. Eu acho que é até mais legal você colocar isso daí. Eu acho que até a Fight for Fun, a nossa fonte de renda virar só Fight for Fun, vai ser um pouco estressante. Porque a gente, além disso, tem a agência de design. E aí a gente trabalha o dia inteiro na agência de design. Quando sobra tempo, a gente vai pra Fight. Às vezes não sobra tempo, a gente coloca a Fight no meio da agência de design. E aí é uma loucura, né? Eu acho que... A agência de design é de vocês também. Sim, é dele. Tá no meu nome, a empresa, né? A Creative, mas hoje a gente toca junto. A Bibi é o braço direito nas Não, mas quando eu digo produções. que é de vocês, assim, faz parte do Faz. empresarial Sim. do casal. Faz sim. Eu acho que a gente tá 100% junto em ambas as empresas. A Creative ela é mais corporativa, a gente atende outros clientes que não tem nada a ver com a área esportiva. Associações, outros ramos de mercado, assim. E hoje é o carro-chefe do que paga as contas, assim. E é uma agência de publicidade. É de design, na de verdade. O nosso principal foco são soluções em design. A gente até tem oportunidade em alguns projetos de trabalhar com outras agências de publicidade ou até para marcas famosas, como a gente fez trabalhos para Paramount, por exemplo. Então, assim, tem clientes legais, assim, mas são esporádicos, né? Entra um projeto, faz, entrega. Então, a gente não tem uma demanda fixa, tirando uma ou outra conta que a gente atende. E aí é estressante porque a gente tem que saber lidar com a questão de separar horário. A gente treina todo dia, então tem essa questão Tem essa de questão treinar. também. Eu também. Então E tem a que gente- saber balancear. E a gente trabalha de casa, então todo mundo que Vocês trabalha moram de perto da casa escola? Perto, 6 mora, minutos. tipo, 6 minutos de carro. Então tá ótimo, né? E tem um cachorro, o Flynn, pra Tem um cuidar cachorro também. pra cuidar. Então tem que saber separar isso. Pô, vocês trabalharam com a Paramount. Paramount, sabe, né? Aquela montanha das aberturas dos filmes. Pô, podia fazer uma série de já querendo dar ideia, aí. né? Uma série de cartazes de filmes. Se pegar os filmes. Pô, da tem Shaw uns Brothers. cartazes Tem lindos, né? incríveis de Tem um ali, filmes. inclusive. Tem um ali, não dá pra ver na câmera. Tem cartazes, já que você deu o gancho, que eu amo, da década de 70, Exato. das grandes produtoras chinesas de filme. É Golden Harvest, né? Harvest, eu não sei falar direito o nome dela. Mas que são incríveis. As letras estouradas, a foto chapada em uma cor só. Eu acho isso incrível. E trazer isso para o universo de estampas, eu acho sensacional. Tinha aqui um cartaz que era todo azul e branco, eu não sei se ele ainda Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Perto das bicicletas lá do A gente vai lá depois fazer uma Pô, visita. é. Agora, o Grilo e Bibi, eu tô pensando aqui numa coisa. O Márcio falou da questão do marketing esportivo. Eu tô pensando numa outra coisa que é o quanto o trabalho de vocês está provocando as escolas de Kung Fu e de artes marciais a se profissionalizar do ponto de vista de comunicação visual, né? Porque a gente vem de uma época de Kung Fu, que eu lembro que o meu professor, ele mesmo fazia o silk, tinha duas telas. Fazer bastante. Então tinha uma tela que era o contorno todo em preto, e aí no pincelzinho ele pintava lá os animais. Tinha uma concepção de logo que era muito arcada, estruturada em cima do desenho industrial, porque ele era desenhista industrial de uma empresa que fazia desenho industrial aí. E eu acho que tem um movimento nas escolas de busca por mais profissionalização do ponto de vista de design, de identidade, de marca, de criação de marca. Vocês estão sentindo que as escolas têm demandado mais de vocês? Essa é a minha pergunta primeira. A segunda é, do ponto de vista de custo, o custo é diferente para a academia de Kung Fu? Se uma empresa busca vocês para desenvolver um processo criativo para recolocação de marca e uma academia de Kung Fu busca,
Os preços são iguais? A tabela de preço é a mesma? Não tem como ser tem igual, condição. porque a gente trabalha cliente a cliente. Cada cliente é um cenário diferente e muitas vezes é uma necessidade que muitas vezes ela precisa, a escola de Kung Fu, por exemplo, ela precisa da comunicação, mas muitas vezes ela não tem verba. Como a gente tem um histórico de trabalhar com muitas escolas, justamente nesse reposicionamento de marca, trabalhando o branding como um todo da escola, a gente entendeu esse caminho das pedras. O que uma escola precisa para ela se lançar? Ela precisa de um logo, ela precisa de uma fichinha, um certificado, precisa muitas vezes de uma rede social, uma linguagem gráfica para trabalhar. Então a gente, por entender esse caminho das pedras, para a gente fica muito mais fácil desenvolver esse trabalho. Porque a gente já tem, vamos dizer assim, uma base a ser seguida nesse processo de desenvolvimento. Isso impacta no custo que vocês Isso vão impacta oferecer. diretamente no custo. Às vezes uma empresa, por exemplo, é um custo diferenciado, porque aí tem outros fatores também. É a exposição daquilo que nós estamos desenvolvendo. E muitas vezes a empresa exige da gente uma assinatura de um contrato para ela ter direito sobre aquilo que a gente está produzindo também, né? Não só aqui no Brasil, mas às vezes fora. Mas às vezes também. fora. Eu sinto que o Kung Fu ele está caminhando para um reposicionamento da própria imagem do Kung Fu. Eu sinto que ela já mudou em relação ao tipo do aluno que a gente tem dentro das escolas hoje. É um aluno que ele tem o conhecimento dos canais digitais, ele pode buscar informações sobre a escola, sobre o professor, sobre o estilo de Kung Fu. Então ele tem um know-how muito maior quando ele chega na escola, porque ele já tem informações justamente desse apelo da tecnologia, do digital. E eu sinto que as escolas estão cada vez mais trazendo essa questão do digital também para a sua linguagem, via Instagram, via site. Tem um princípio do design que eu gosto muito, que é o design thinking, que ele pensa o design a partir do processo empático. Eu me coloco no lugar do outro para entender a dor dele e sanar essa necessidade. E eu sinto que o Kung Fu está caminhando nesse sentido. As logomarcas elas estão muito mais indo nesse sentido de serem mais limpas. Antigamente os logos das escolas eram brasões elaborados, coloridos, e está indo para uma estética mais clean, mais limpa e também muito mais digital. A gente tem hoje o caminho digital que possibilita as escolas produzirem muito material sem ter o físico, né? Sem ter uma peça impressa, por exemplo. Né? O que mais? Acho que é isso. Eu acho que, em um certo sentido, até os espaços físicos também, né? Sim. Você falou do mestre Joe Wilson, eu lembro da academia dele lá Na Baraldi. na Baraldi. Foi onde eu comecei. E a academia que ele está hoje, do ponto de vista, quando você... Eu nunca fui lá presencialmente, eu vi pelas fotos, mas eu lembro da anterior, é um absurdo a uma diferença. outra Sim. É outra proposta. É outra proposta. Aqui, esse espaço, assim como outros lugares também. Então, acho que tem, de fato, um movimento aí tem ou de sim. deixar mais clean, ou de... Deixar mais convidativo, eu acho, né? mais convidativo, uma plantinha, uma coisa ali, Sim. enfim. Então, isso é Aqui de bacana, clean a né? gente não tem nada. Aqui tá né? super Ele clean. tá super clean. Super clean, tá, Mas eu audiência? adorei, Nossa, eu mas adorei a a entrada entrada de vocês ali, é esse incrível. referencial chinês ali. Eu me senti de novo quando eu estive em Foshan. A gente visitou uma escola lá, que é onde é a origem do Cholifá, né? E aí me lembrou muito dentro da escola, assim, esse referencial chinês. Eu adorei. Que bom, que bom. Mas eu acho que isso é uma crescente, sim. Nós tivemos recentemente na escola do Léo, da Lai Kung Fu. E a escola Na Vila dele, Madalena. a escola dele Uma vem muito graça nessa também. proposta também, minimalista, clean, que eu acho legal também. Sim. Mas eu confesso que eu gosto também dos milhões de detalhes assim que vem da cultura chinesa, né? Exatamente. Eu ia falar que esse clean que vocês estão vendo aqui no fundo é bem chinês, né? Eu gosto. Eles têm bastante coisa em casa. É bem isso mesmo. é bem É só acumulador, né? Eu entendo. Bom, meus amores e amados, é isso? Chegamos ao... acho que, ao pô, fim. muitos assuntos, muitas... Uma hora Bibi, e Grilos, algo que vocês aprendizado, queiram hein? falar que a gente, de repente, não pontuou?
Quer falar? Não sei. Se vocês não conhecem a Fight for Fun ainda, É. www.fightforfun.com.br. Olha aí o merchan. Aí é o merchan. Muito E você bom. não curtiu esse canal ainda? Esse vídeo? Não é seguidor? Pois Exato. Segue. Manda o @, da Fight for Fun. Do Instagram é Fight4Fan _. Muito Fight bem. 4 Fan underline. Todo mundo que compra ganha Gente, cupomzinho de desconto. Entra lá e Olha fala: amei a caneca dos Tigres e É Dragões. isso aí. Amei esse episódio. Exclusivíssimo. Manda um direct falando assim, nossa, eu conheci vocês por causa dos tigres Legal. Ia ser legal, Dos hein? dragões. e dos dragões. E dos dragões. Lembrando que esse episódio é um episódio apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto de mesmo nome, ou seja, Instituto CPFL, com realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Veja só. Muito obrigado por esse apoio e palavras finais? Sim, eu Dupla. posso? Pode, claro. Eu queria primeiro agradecer vocês pela oportunidade. É sério, a gente adorou vir aqui. Legal. É, a Bibi ficou nervosa, mas eu sei que Eu ela sou curtiu tímida, também. né? Mas eu gostei foi de sim. boa, Não, né? claro, Suave. sim. De boa. Queria primeiro agradecer, legal mesmo. Segundo, dizer que a gente tá bem feliz de estar fazendo algo pro Kung Fu, assim, que a gente gosta bastante. E terceiro, que foge um pouco disso, mas eu queria falar também, porque assim, Kung Fu, a gente tem muitos atletas incríveis. A gente poderia citar vários, assim. E queria deixar aberto, assim, para as empresas, sabe? Irem atrás desses atletas, investir neles, Investirem. sabe? Tem uma galera indo pra China aí e tá indo ali tirando do bolso, Na raça, sabe? né? É, a gente queria ajudar, mas a gente ajuda com muito pouco em relação ao que realmente pode ser feito pelos atletas. Então, queria deixar também, assim, aproveitar o espaço de vocês também para falar isso pro mercado, para as empresas, que é um nicho de mercado legal, o Kung Fu, Sim. né? E dá para investir. Muito legal isso, assim, né? Tem alguém que tá vendo esse nicho e tá falando aqui. Sim. Tem um nicho de mercado. Tem nicho, tem nicho. Às vezes uma empresa quer investir, às vezes não tem a linguagem, conta com a gente se dispõe, né, a ajudar a empresas a investirem mais no segmento do Kung Fu, porque a gente tem atletas muito bons, a gente tem um potencial de trazer, não digo medalhas, mas trazer orgulho para outras crianças que possam vir e ver o exemplo do Kung Fu, E o né? esporte salva as pessoas, né? Salva. Sim. E é bom, Salva, isso é muito salva legal, a sua mesmo. fala é muito pertinente, porque, inclusive, as pessoas que podem ser patrocinadores em potencial, aproveitem enquanto os atletas estão baratos. Exato. Porque na hora que o negócio crescer, que a galera voltar aqui cheia de medalha, aí o cara vai querer patrocinar e vai ter que botar a mão no bolso. Exatamente, Não é verdade? exatamente. Então aproveita agora. Aproveita a fase, aproveita Fica a a dica, fase. hein? É isso aí. Bom, obrigado. Então é isso. Grilo, Bibi, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal ouvir Prazer. vocês, ouvir um pouco da história e ter esse contato um pouco mais próximo também. Tá bom? A gente que agradece. Valeu. É isso, Rômulo? Feitos. Temos E não esqueçam de ótimo. curtir, compartilhar, comentar Se inscrever. e se inscrever nesse canal e seguir a turma aqui também. Tá aparecendo aqui. Ah, tem um Pix aparecendo Tá aqui. apontando pra mim. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigada.